O tempo do fim. Daniel 12, último capítulo, onde nós estaremos encerrando as reflexões no livro de Daniel, onde na sequência é mencionado que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel faz referência a Cristo, quando em defesa do seu povo ou em combate. E ele menciona que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas ele menciona que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E esse deve ser o seu alvo, meu alvo, nosso objetivo. Não importa se o nosso nome não vai estar escrito, quem sabe na calçada da fama, entre os grandes conquistadores deste mundo, mas o mais importante é se o nosso nome vai estar inscrito no livro da vida. Porque então é o sucesso maior, o resultado maior de poder estar no último e grande império, aquele que será para a eternidade, o reino de Cristo, o Messias, onde poderemos reinar com Ele para todo sempre. No versículo 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E ele menciona uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aqui podemos até entender uma outra verdade, que todas as pessoas ao morrerem não vão, como muitos dizem, ou para o céu, ou para o inferno. Outros dizem, vai para o purgatório, ter uma nova oportunidade, ou reencarna. Aqui diz bem claro, todos que estiverem no pó, que dormem no pó, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Poderíamos até pegar também outro texto do Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29, onde o próprio Cristo menciona: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se encontram nos túmulos, nos sepulcros, vão ouvir a sua voz. Os que ouvirem sairão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então todas as pessoas ao morrer vão para a sepultura guardar para a ressurreição. Aqueles que forem salvos na segunda vinda de Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que se perderem após o milênio, 1000 anos depois, para serem destruídos para sempre. Então aqui continua a narrativa, o anjo conversando com Daniel, onde no versículo 3 diz que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o próprio Daniel não compreende todas as profecias nas quais havia escrito, mas ele menciona, sela o livro até ao tempo determinado do fim, onde o próprio contexto histórico auxiliará na compreensão das profecias. Como mencionei na reflexão anterior, capítulo 11 de Daniel, um dos capítulos mais complexos, onde a parte final, principalmente dos versos 40 a 45, há algumas dificuldades em interpretar e entender. Mas o próprio contexto histórico nos mostrará o desenrolar, o compreender e entender o que ainda falta. E aqui então na conversa de Daniel com o anjo,
Versículo 7, ele diz que ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Ou seja, depois daquela longa profecia que nós estudamos, um tempo determinado, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, ou começaria a vindicação do povo de Deus, a preparação para os eventos finais que culminaria com a volta de Jesus. Mais uma vez, versículo 8, diz Daniel: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Os perversos procederão perversamente. E ele diz aqui ainda mais, na parte final do capítulo 12, nenhum deles entenderá, ou daqueles que não tiverem o temor a Deus, mas os sábios entenderão. E ele também menciona que depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, for posto a abominação, a desoladora ou assoladora haverá ainda 1.290 dias. Um tempo onde já se cumpre um período depois de Cristo, 508, há ali uma ação de Clóvis, já dentro do contexto do Império Romano. 538 começa o grande período da supremacia papal, o período da Idade Média, onde se cumpre 1.260 anos, que nos leva a 1798, que é justamente o que nos leva ao tempo determinado do fim, ou preparar-se para a volta de Jesus. Ele fala: bem-aventurado o que espera e chega até os 1.335 dias. São datas proféticas, não estamos trabalhando com essas profecias agora. Temos material disponível no canal no YouTube sobre isso, falando sobre esses períodos. É justamente o que leva à purificação do santuário celestial, onde há um grande movimento falando da volta de Jesus nesse período, e um grupo remanescente começa a pregar ou compreender melhor as mensagens sobre a segunda vinda de Cristo, o ministério de Cristo, o santuário celestial e vários outros pontos necessários para o preparo final. Fechando aqui, versículo 13 diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Ou seja, cumpre o teu ministério, você vai descansar, como está escrito, pois descansarás, ou seja, vai morrer. E ele dá uma verdade a ele: ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, você vai ressuscitar, você vai receber a sua parte, a sua herança, juntamente com todos aqueles que morreram na fé, na esperança do Salvador, e juntamente com todos aqueles que forem transformados, glorificados para a vida eterna, a salvação. E isso é o mais importante. Que a graça de Deus nos alcance, que venhamos entender, mesmo que não entendamos tudo. O próprio Daniel não entendeu todos os pontos, isso não é o mais importante, mas sim compreender de que há um Senhor da história, um Senhor na história, aquele que cria todas as coisas, que antecipa os acontecimentos e que deseja nos salvar, porque já pagou o preço por todos nós. Basta aceitarmos e vivermos a vida plena diante de Deus.